Olha, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter que contar essa história, mas aqui estou eu, depois de 2 anos, ainda tentando entender como tudo aconteceu. Pode me chamar de Rafael. Tenho 34 anos, sou contador, moro em São Paulo e até pouco tempo atrás eu acreditava que tinha a vida mais estável do mundo. Casado há 8 anos com a Fernanda, uma mulher que eu achava que conhecia como a palma da minha mão. A gente se conheceu na faculdade. Ela estudava administração, eu contabilidade. Começamos como amigos, sabe? Aquele tipo de amizade que vai crescendo devagar, até que um dia você olha e pensa: cara, acho que estou apaixonado. Casamos em 2016. Festa pequena, só família e amigos próximos. Eu lembro que no altar, olhando nos olhos dela, eu pensei: essa mulher vai ser minha companheira para a vida toda. Que ironia, né? Os primeiros anos foram bons, normais. A gente trabalhava, construía nossa vida juntos, falava sobre ter filhos. Era aquela rotina gostosa de casal que se entende. Pelo menos era o que eu pensava. Mas, naquele dia, eu descobri uma coisa que mudou tudo. Vou voltar um pouco no tempo para você entender direito. A Fernanda sempre foi muito sociável, dessas pessoas que fazem amizade fácil, que adoram sair, conhecer gente nova. Eu sempre admirei isso nela, sabe? Eu sou mais tímido, mais reservado. Ela me ajudava a sair da minha zona de conforto. Entre os amigos dela, tinha um casal que se tornou bem próximo da gente, o Lucas e a Carla. Eles eram daqueles casais que parecem perfeitos. Ele, engenheiro, ela, psicóloga, sempre bem vestidos, sempre com histórias interessantes para contar. A gente começou a sair juntos com frequência. Churrascos no fim de semana, happy hours depois do trabalho, viagens curtas. A gente virou aquele grupo de 4 amigos, sabe? Eu gostava deles. Achava o Lucas um cara legal, a Carla uma pessoa super inteligente. Nunca passou pela minha cabeça que... Bem, deixa eu contar como tudo começou a desmoronar. Foi em março do ano passado. Eu estava trabalhando em casa, organizando uns documentos no computador, quando o celular da Fernanda tocou. Ela estava no banho e o telefone ficou ali na mesa da cozinha tocando sem parar. Normalmente, eu não mexo no celular de ninguém. Mas o telefone não parava de tocar e eu pensei, deve ser algo importante. Fui lá e vi que era o Lucas ligando. Pensei, estranho, porque ele não liga para o meu celular se quer falar comigo. Quando a Fernanda saiu do banho, eu falei, amor, o Lucas te ligou várias vezes. A reação dela foi diferente. Ela ficou meio nervosa, sabe? Pegou o celular rapidinho e falou, ah, deve ser sobre o aniversário da Carla. A gente está organizando uma surpresa. Fez sentido na hora. Mas alguma coisa ficou me incomodando. Não sei explicar direito o que foi. Talvez tenha sido o jeito que ela evitou o meu olhar quando falou isso. Nas semanas seguintes, eu comecei a reparar em pequenas coisas. A Fernanda estava sempre no celular, muito mais do que antes. E quando eu chegava perto, ela meio que escondia a tela ou fechava o aplicativo rapidinho. Quem é que está te mandando tanta mensagem? Perguntei um dia, tentando soar descontraído. Ah, é o grupo das meninas do trabalho. Elas não param de falar. Mas eu conhecia as amigas dela do trabalho. Sabia que elas não eram de ficar mandando mensagem o tempo todo. Alguma coisa não estava batendo. E foi aí que eu percebi, eles estavam me enganando esse tempo todo. A primeira evidência real veio de uma forma que eu jamais esperava. A gente tinha marcado de sair no sábado, os 4. Ia ser no shopping, jantar e cinema. Coisa simples. Na sexta-feira, a Carla me ligou. Rafael, a gente vai ter que cancelar amanhã. Lucas está com uma dor de cabeça terrível, acho que é enxaqueca. Tudo bem, essas coisas acontecem, mas no sábado de manhã eu estava saindo para comprar pão quando vi o carro do Lucas estacionado na rua de trás da nossa casa. Aquele Civic preto dele, com o adesivo da empresa que eu conhecia bem. Meu coração disparou. Por que o Lucas estaria ali se ele estava com enxaqueca? E por que na rua de trás?
Voltei para casa e falei para Fernanda: Amor, não é que eu acabei de ver o carro do Lucas ali na rua de trás? Ela ficou branca, literalmente branca. Tem certeza? Deve ser um carro parecido. Fernanda, eu conheço o carro dele. É o mesmo adesivo, a mesma placa. Ela começou a gaguejar. Ah, é. Ele disse que ia passar aqui mais tarde para pegar uns papéis que eu trouxe do trabalho para Carla. Mentira. Eu sabia que era mentira. A Fernanda e a Carla não trabalhavam juntas, nem na mesma área. Foi só aí que eu percebi, eles estavam me enganando esse tempo todo. Eu passei o resto do dia fingindo que acreditava na desculpa dela. Mas por dentro, eu estava fervendo. Minha cabeça não parava de trabalhar. Quantas outras vezes isso tinha acontecido? Quantas mentiras eu tinha engolido? Na segunda-feira, eu tomei uma decisão. Ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários que ela saía, no humor dela quando chegava em casa, nas desculpas que ela dava. E principalmente no comportamento dela quando a gente saía com o Lucas e a Carla. Cara, como eu fui cego! Os sinais estavam ali o tempo todo. O jeito que eles se olhavam quando achavam que ninguém estava vendo. As piadinhas internas que só eles entendiam. A forma como ela sempre encontrava uma desculpa para sentar do lado dele quando a gente estava em grupo. 2 semanas depois, eu tive a confirmação que eu não queria ter. Eu estava voltando do trabalho mais cedo porque tinha terminado um projeto e meu chefe me liberou. Quando cheguei em casa, a garagem estava vazia. O carro da Fernanda não estava lá. Mas quando abri a porta de casa, eu escutei vozes. Vozes que eu conhecia muito bem. Meu coração começou a bater tão forte que eu pensei que ia sair do peito. Caminhei devagar até a sala. E ali estava ela, a Fernanda, no nosso sofá, beijando o Lucas. Eu fiquei paralisado, literalmente paralisado. Minha mente não conseguia processar o que eu estava vendo. Era como se fosse um filme, sabe? Como se aquilo não pudesse estar acontecendo comigo. Eles não me viram, estavam tão envolvidos que nem perceberam que eu estava ali. Eu fiquei alguns segundos assistindo àquela cena, ainda tentando acreditar que era real. Depois, sem fazer ruído, eu saí de casa, sentei no carro e fiquei ali, na garagem, tremendo. Não de frio, de raiva, de decepção, de uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. E o que ele me disse depois me tirou o chão. Eu esperei até eles saírem. O Lucas saiu primeiro, pelo portão dos fundos. A Fernanda arrumou a casa, como se nada tivesse acontecido. Quando ela me viu chegar do trabalho, ela me cumprimentou normalmente. Oi, amor. Como foi o dia? A naturalidade dela me deixou mais indignado ainda. Como alguém consegue ser tão falsa? Eu não consegui fingir. Não consegui. Fernanda, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre você e o Lucas. O rosto dela mudou completamente. Ela sabia que eu sabia. Rafael, eu posso explicar. Explicar o quê? Que eu vi vocês dois se beijando no nosso sofá? Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de desespero por ter sido pega. Há quanto tempo? Perguntei. Rafael, por favor. Há quanto tempo, Fernanda? 6 meses. Ela sussurrou. 6 meses. 6 meses que eles estavam me traindo. 6 meses que eu estava vivendo uma mentira. E a Carla? Ela sabe? Não. Pelo menos eu acho que não. Você acha? Rafael, eu juro que a gente não queria que isso acontecesse. Começou sem querer, sabe? A gente estava conversando, se aproximou e vocês decidiram cagar pra mim e pra Carla, né? Não foi assim. Então como foi, Fernanda? Como foi? Ela ficou em silêncio, porque não tinha como explicar. Não tinha desculpa pro que eles tinham feito. Eu quero o divórcio, falei. Rafael, pelo amor de Deus, vamos conversar. Não, não tem conversa. Você escolheu ele. Agora vive com as consequências. Mas, naquela noite, eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu não consegui dormir.
Fiquei a noite toda pensando na Carla. Ela não sabia de nada. Estava sendo enganada igual a mim. Ela merecia saber. Mas como contar? Como chegar para a mulher do seu amigo e falar: olha, seu marido está te traindo com a minha esposa. Foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia que, na época, me pareceu genial. Eu ia fazer um jantar de casais. Ia convidar eles, preparar tudo direitinho, e no meio da noite eu ia contar a verdade, para todos, de uma vez. Parecia a forma mais justa de resolver aquilo. Ninguém ia poder mentir, ninguém ia poder fugir. Todos iam ter que encarar a verdade. Na manhã seguinte, eu liguei para o Lucas. E aí, cara, tudo bem? Tudo, Rafael. E você? A naturalidade dele me deu nojo, mas eu mantive a calma. Olha, eu estava pensando, que tal a gente fazer um jantar aqui em casa no sábado? Eu cozinho, a gente bate um papo, bebe um vinho. Faz tempo que não fazemos isso. Ah, cara, que ideia boa. Vou falar com a Carla. Perfeito. Combina com ela e me fala. Vai ser legal. Quando desliguei, a Fernanda me olhou assustada. Rafael, o que você está fazendo? Estou organizando um jantar. Qual é o problema? Você não vai falar nada, né? Claro que vou falar. Vou falar tudo. Rafael, pelo amor de Deus. Fernanda, a Carla tem o direito de saber, assim como eu tinha. Ela começou a chorar de novo. Você vai destruir a família deles. Eu? Eu vou destruir? Quem destruiu foi você e o Lucas. O sábado chegou. Eu passei o dia inteiro cozinhando. Fiz lasanha, salada, entrada, comprei vinho, arrumei a mesa com a louça boa. Tudo perfeito. A Fernanda estava um caco, nervosa, pálida, sem conseguir comer direito. Eu, por outro lado, estava com uma calma estranha. Sabia que ia ser uma noite difícil, mas eu estava preparado. 7 horas da noite, a campainha tocou. Eram eles. Rafael! O Lucas me cumprimentou com um sorriso. Cara, que cheiro bom. Oi, Rafael. A Carla me deu um beijinho no rosto. Obrigada pelo convite. Eles pareciam um casal normal, feliz, sem saber que em algumas horas tudo ia desmoronar. Durante o jantar, eu observei eles. A Carla falava animada sobre o trabalho, sobre uma viagem que eles estavam planejando. O Lucas contava umas piadas, fingia que estava tudo normal. A Fernanda quase não falou. Ela sabia o que estava vindo. E, olha, nunca imaginei que aquela noite acabaria com polícia e hospital. Depois da sobremesa, eu servi mais vinho e falei: pessoal, eu queria aproveitar que estamos todos aqui para falar uma coisa. A Fernanda me olhou com desespero. O Lucas franziu a testa. A Carla sorriu, esperando algum anúncio feliz. Bom, comecei. Há alguns dias eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha vida. O silêncio na mesa era total. Descobri que a Fernanda e o Lucas estão tendo um caso há 6 meses. A reação foi imediata. A Carla deixou cair o copo de vinho. O Lucas ficou vermelho. A Fernanda começou a chorar. O quê? Gritou a Carla. É verdade, Carla. Eu vi eles se beijando aqui em casa, no nosso sofá. A Carla olhou para o Lucas. Isso é verdade? O Lucas tentou negar. Carla, calma. Deixa eu explicar. Responde. É verdade? A Fernanda falou entre soluços. Carla, eu sinto muito. A gente não queria que acontecesse. Foi aí que a Carla explodiu. Ela se levantou e partiu para cima da Fernanda. Seu desgraça! Como você pôde fazer isso comigo? Eu tentei separar, mas a Carla estava fora de si. Ela empurrou a Fernanda, que caiu para trás e bateu a cabeça na quina da mesa. O barulho foi horrível. A Fernanda ficou desacordada, sangrando. Carla! Gritei. O Lucas estava paralisado. Eu liguei para o SAMU imediatamente. Ela está respirando? Perguntou a atendente. Está, mas perdeu muito sangue. Senhor, mantenha-na deitada e não deixe ela dormir caso ela acorde. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. A Carla estava em choque, repetindo: Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? O Lucas finalmente reagiu e veio ajudar.
Mas quando ele se aproximou, eu falei: não encosta nela. Você já fez estrago suficiente. Quando a ambulância chegou, chegou a polícia também. O vizinho tinha ouvido os gritos e chamado. A Fernanda foi levada para o hospital. Teve que levar pontos, mas felizmente não foi nada grave. A Carla quase foi presa por agressão, mas eu expliquei a situação para os policiais e eles entenderam. Foi uma noite de louco, completamente louco, e é aqui que a história vira de cabeça para baixo. 3 dias depois, a Fernanda voltou para casa. Ela tinha uma bandagem na cabeça e estava bem abalada, mas não era só pelo machucado. Rafael, a gente precisa conversar, ela disse. Agora você quer conversar? Por favor, só me escuta. Eu me sentei, mas mantive distância. Fala. Eu terminei com o Lucas. Ah, é? E eu quero tentar de novo, com você. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fernanda, você está falando sério? Estou. Eu errei. Errei muito. Mas eu te amo, Rafael, e eu quero lutar pelo nosso casamento. Você tem noção do que fez? Você me traiu por 6 meses, mentiu na minha cara todos os dias, e agora quer que eu esqueça tudo porque você levou uns pontos na cabeça? Não é isso. Eu sei que errei. Mas a gente pode tentar terapia de casal. Pode... Não pode nada, Fernanda, não pode. Rafael, por favor. Você sabe o que me dói mais? Falei. Não é nem a traição, é a mentira. É saber que você conseguiu me olhar nos olhos todos os dias e mentir. É saber que quando você me beijava, você estava pensando nele. Ela chorou muito, mas eu não senti pena. Não consegui. Eu quero que você saia de casa, falei. Rafael, eu estou falando sério. Arruma suas coisas e vai embora. Ela tentou argumentar, mas eu não quis ouvir. Minha decisão estava tomada. Uma semana depois, ela saiu. Foi morar na casa da mãe dela. E o Lucas? Bom, a Carla não foi tão generosa quanto a Fernanda esperava que eu fosse. Ela pediu o divórcio no dia seguinte ao jantar. Tomou metade de tudo que ele tinha e ainda conseguiu uma pensão boa. Hoje, 2 anos depois, eu posso dizer que tomei a decisão certa. Não foi fácil. Os primeiros meses foram horríveis. Eu me questionava se não tinha sido muito duro, se não deveria ter dado uma chance para Fernanda, mas toda vez que eu pensava nisso, eu lembrava da cara dela mentindo para mim. E aí, eu sabia que tinha feito certo. A terapia me ajudou muito. Aprendi que traição não é só sobre sexo, é sobre confiança, é sobre respeito, é sobre ser honesto com a pessoa que você diz que ama. Hoje eu namoro uma mulher incrível, a Patrícia. Nos conhecemos no trabalho. Ela é auditora. Eu sou contador. A gente se entende muito bem. E o mais importante, ela é honesta, transparente. Não tem segundas intenções. A Fernanda tentou me procurar algumas vezes no primeiro ano. Mandava mensagem, pedia para conversar, dizia que tinha mudado, mas eu bloqueei ela de tudo. Não queria mais saber. O Lucas também tentou se aproximar uma vez. Disse que queria me pedir desculpas. Eu falei para ele que não precisava, que ele tinha que pedir desculpas para a própria consciência, não para mim. A Carla, essa sim, se tornou uma grande amiga. A gente se falava muito no início, tentando entender o que tinha acontecido. Hoje ela está bem, refez a vida dela. Está namorando um cara que parece ser gente boa. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente não conhece as pessoas tanto quanto acha que conhece. Que todo mundo é capaz de mentir, de trair, de decepcionar. Mas que isso não significa que a gente tem que desistir de confiar. Significa que a gente tem que ser mais atento, mais cuidadoso e principalmente mais honesto consigo mesmo. Se hoje eu soubesse que a Patrícia estava me traindo, eu não faria um jantar dramático. Eu simplesmente conversaria com ela, diretamente, sem encenação. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona, e que é melhor enfrentar ela de frente do que viver uma mentira. Aquele jantar foi o fim de um ciclo na minha vida, o fim de uma versão ingênua e confiante demais de mim mesmo.
Mas também foi o começo de uma versão mais madura, mais consciente dos meus limites e das minhas necessidades. Hoje, eu sei que mereço alguém que me escolha todos os dias, que não minta para mim, que não me faça questionar minha própria sanidade quando alguma coisa parece estranha. E vocês, o que acham? Eu fiz certo em expor tudo daquele jeito? Ou vocês acham que foi muito dramático? Se vocês estivessem no meu lugar, o que fariam? Dariam uma segunda chance? Ou também mandariam embora? Deixem nos comentários a cidade onde vocês moram e me contem. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Como lidaram? Porque, no final das contas, todo mundo já foi traído de alguma forma na vida. Seja pelo cônjuge, pelo amigo, pelo irmão. A questão é, como a gente reage quando isso acontece? Eu escolhi a verdade, mesmo que tenha sido dolorosa, mesmo que tenha terminado com sangue e polícia. Escolhi a verdade porque aprendi que viver uma mentira é muito pior do que enfrentar uma verdade difícil. E você? O que escolheria? Mas olha, tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Uma coisa que descobri só mês passado e que mudou completamente a minha perspectiva sobre tudo o que aconteceu. Eu estava organizando uns papéis velhos, sabe? Aquelas coisas que a gente guarda e nunca mexe. Documentos do casamento, fotos, cartas, e no meio daquilo tudo eu achei uma coisa que me deixou em choque. Uma carta, escrita à mão, pela Fernanda. Ela tinha escrito, mas nunca me dado. Estava datada de 2 semanas antes de eu descobrir a traição. 2 semanas antes de tudo explodir. Quando eu li aquela carta, cara, eu não sabia se ria ou se chorava. A carta dizia assim: Rafael, se você está lendo isso, significa que eu finalmente tive coragem de te contar a verdade. Eu não aguento mais mentir para você. Não aguento mais me olhar no espelho e ver o que eu me tornei. Eu te traí. Estou traindo você há meses com o Lucas. E eu sei que isso vai te destruir. Mas eu não posso mais viver essa mentira. Você não merece isso. Você merece alguém que te ame de verdade, sem reservas, sem segundas intenções. Eu achei que amava você, mas descobri que nem sei mais o que é amor. Peço perdão, mesmo sabendo que não mereço. Fernanda, imagina o que passou pela minha cabeça quando li isso. Ela ia me contar, ela realmente ia me contar a verdade. Mas por que não contou? Por que guardou a carta? Isso ficou me corroendo por semanas, até que eu tomei uma decisão que talvez vocês achem louca. Eu liguei para ela. Fernanda, a gente precisa conversar. Rafael? A voz dela tremeu. O que aconteceu? Achei uma carta sua, uma carta que você escreveu, mas nunca me deu. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Você pode vir aqui em casa? Perguntei. Agora? Agora. 40 minutos depois, ela estava na minha porta. Mais magra, cabelo mais curto, um olhar cansado que eu não conhecia. Entra, falei. A gente se sentou na mesma sala onde tudo tinha acontecido 2 anos antes. Mas dessa vez, a atmosfera era diferente. Não tinha raiva, não tinha desespero. Tinha só curiosidade. Por que você não me deu a carta? Perguntei direto ao ponto. Ela olhou para baixo. Porque eu sou covarde, Rafael. Porque na hora H eu não tive coragem. Mas você ia contar? Ia. Eu estava me preparando há dias. Tinha ensaiado como ia falar, quando ia falar. Mas quando chegou o momento, eu travei. Por quê? Porque eu sabia que ia perder você. E mesmo sabendo que você merecia coisa melhor, eu não queria te perder. A honestidade dela me pegou de surpresa. Pela primeira vez em 2 anos, ela estava sendo completamente sincera comigo. Fernanda, você entende que isso muda tudo? Muda o quê? Muda a forma como eu vejo o que aconteceu. Você não ia me enganar para sempre. Você ia me contar. Mas eu não contei, ela disse com a voz embargada. Na hora que importava, eu fui covarde. Mas você ia contar, insisti. Isso significa que você não estava bem com a situação, que você sabia que estava errado. Claro que eu sabia. Você acha que eu dormia tranquila sabendo que estava te traindo?
Então por que continuou? Ela ficou um tempo em silêncio. Depois falou: porque eu me sentia viva, Rafael. Pela primeira vez em anos eu me sentia viva. Como assim? Nosso casamento estava numa mesmice, sabe? A gente vivia no automático, trabalho, casa, fim de semana no sofá vendo Netflix. A gente mal conversava. Mas isso não justifica? Eu sei que não justifica. Ela me interrompeu. Nada justifica o que eu fiz, mas eu preciso que você entenda que não foi só desejo, foi carência, foi solidão, foi sentir que eu estava invisível na minha própria vida. Aquilo me acertou como um soco no estômago, porque, sendo sincero, ela tinha razão. Nosso casamento estava meio sem sal nos últimos anos. A gente tinha caído na rotina, tinha parado de se esforçar um pelo outro. Você está dizendo que foi culpa minha? Não, jamais. A culpa foi toda minha. Mas eu estou tentando te explicar o que me levou a fazer aquilo. E o Lucas, como ele entrou nessa história? O Lucas me dava atenção, me ouvia, fazia eu me sentir interessante, bonita, desejada, coisas que, bem, que a gente não fazia mais. Fernanda, Rafael, eu não estou tentando me justificar. Eu sei que eu errei. Sei que machuquei você de uma forma que talvez nunca se cure. Mas eu precisava que você soubesse que eu não sou um monstro. Que eu sofri também. Você sofreu? Todos os dias. Acordava de manhã odiando a mim mesma. Olhava para você tomando café e pensava: ele não merece isso. Mas ao mesmo tempo, não conseguia parar. Por que não conseguia? Porque pela primeira vez em anos, eu me sentia mulher. Não só esposa, não só dona de casa, mulher. A conversa estava tomando um rumo que eu não esperava. Ela estava sendo mais honesta do que tinha sido em todo o nosso relacionamento. E isso me fez questionar muitas coisas. Fernanda, se você me contasse naquela época, o que você esperava que acontecesse? Esperava que você me expulsasse de casa, que pedisse o divórcio, que me odiasse pelo resto da vida. E mesmo assim você ia contar? Ia, porque viver com aquela mentira estava me matando por dentro. Mas você não contou. Não. E aí você descobriu sozinho, da pior forma possível. Do jeito que eu descobri, mudou alguma coisa? Mudou tudo. Porque quando você me confrontou, eu ainda tentei mentir. Ainda tentei me defender. Mostrou que, no fundo, eu continuava sendo covarde. A gente ficou em silêncio por um tempo. Eu estava processando tudo aquilo, tentando entender como me sentia. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já me perdoou? A pergunta me pegou desprevenido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não sei. Você me odeia? Também não sei. O que você sente por mim? Pena, respondi sem pensar. Eu sinto pena de você. Pena. Pena de alguém que jogou fora 8 anos de relacionamento por causa de uma carência mal resolvida. Pena de alguém que não conseguiu conversar com o próprio marido sobre o que estava sentindo. Você tem razão. Fernanda, se você tivesse chegado para mim naquela época e falado: Rafael, nosso casamento está sem graça, a gente precisa fazer alguma coisa, o que você acha que eu teria respondido? Não sei. Eu teria concordado. Porque eu também sentia isso. Também sentia que a gente estava meio perdido. Sério? Sério. Mas ao invés de conversar comigo, você preferiu procurar a solução em outro lugar. Eu errei, Rafael. Errei muito. Errou. Mas sabe o que me deixa mais triste? É saber que a gente podia ter resolvido isso juntos. Podia ter ido fazer terapia de casal. Podia ter viajado mais, podia ter tentado reacender a chama, mas você escolheu o caminho mais fácil. Mais fácil? Mais fácil, sim, porque conversar é difícil. Trabalhar o relacionamento é difícil. Arrumar um amante é fácil. Ela começou a chorar, mas não era aquele choro dramático de 2 anos atrás. Era um choro de verdade, de quem realmente entendia o tamanho do estrago que tinha feito. Eu sinto muito, Rafael. Sinto muito mesmo. Eu sei que você sente. Você acha que um dia a gente pode ser amigo?
Não sei, Fernanda. Não sei. Eu entendo. Mas eu posso te dizer uma coisa. Conversar hoje comigo me fez entender que você não é o demônio que eu pintei na minha cabeça. Você é uma pessoa que tomou decisões erradas, mas ainda assim é uma pessoa. Obrigada por isso. E tem outra coisa. Me fez perceber que eu também falhei. Não no que você fez, isso foi escolha sua. Mas falhei em perceber que nosso casamento estava doente. Rafael, deixa eu terminar. Eu aprendi uma lição importante com tudo isso. Relacionamento não é algo que funciona sozinho. Precisa de cuidado, de atenção, de conversa. Se eu não tivesse aprendido isso, talvez eu cometesse os mesmos erros com a Patrícia. A Patrícia é a sua namorada? É. Ela te faz feliz? Faz. Muito. Fico feliz por você. Obrigado. Rafael, posso te pedir mais uma coisa? Pode. Se um dia você me perdoar de verdade, me avisa? Por quê? Porque eu vou precisar saber que é possível ser perdoada. Que é possível recomeçar depois de fazer algo tão horrível. Fernanda, você já está recomeçando, está trabalhando, está cuidando de você mesma, está tentando ser uma pessoa melhor. Isso é recomeçar. Mas sem o seu perdão, eu sempre vou carregar isso. Então você vai ter que aprender a viver com isso, porque perdão não é algo que a gente dá para o outro, é algo que a gente dá para si mesmo. Como assim? Eu não preciso te perdoar para você seguir em frente. Você precisa se perdoar. Precisa entender que cometeu um erro, aprender com ele e não repetir. Isso é perdão. E você se perdoou pelos meus erros? Sim, pela minha parte nessa história toda. Que bom. Fernanda, tem uma última coisa que eu quero te dizer. Fala. Obrigado. Obrigado pelo quê? Por ter me traído. Como? Se você não tivesse me traído, eu nunca teria descoberto que merecia coisa melhor. Nunca teria conhecido a Patrícia. Nunca teria aprendido a valorizar honestidade da forma que valorizo hoje. Rafael, sua traição, por mais dolorosa que tenha sido, me salvou de uma vida morna. Me obrigou a crescer, a questionar, a querer mais. Eu nunca pensei por esse lado. Pois é, a vida é engraçada assim. Às vezes, a pior coisa que acontece com a gente acaba sendo a melhor. Quando ela foi embora naquele dia, eu me senti em paz pela primeira vez em 2 anos. Não porque eu tinha perdoado ela, mas porque eu tinha entendido a história completa. Tinha fechado o ciclo. Hoje, 3 meses depois dessa conversa, eu posso dizer que realmente me libertei daquela história. Não carrego mais raiva, não carrego mais mágoa. Carrego apenas a lição. E a lição é simples. Relacionamento é trabalho. Todo dia. E se você não está disposto a fazer esse trabalho, é melhor não estar em um relacionamento. A Patrícia e eu conversamos sobre isso. Sobre como é importante estar sempre checando se estamos bem, se precisamos de alguma coisa, se tem algo que pode melhorar. Não esperamos os problemas aparecerem. Vamos atrás deles e funciona. Nosso relacionamento é completamente diferente do que eu tinha com a Fernanda. É baseado em transparência, em comunicação, em cuidado mútuo. Não que seja perfeito, a gente briga, a gente discorda, a gente tem problemas, mas a gente resolve, conversa, não deixa nada para o depois. E mais importante, a gente escolhe um ao outro todos os dias. Não é só amor, é decisão, é compromisso, é olhar para o outro e falar: sim, eu quero continuar construindo isso com você. Talvez seja isso que faltava no meu casamento com a Fernanda. Talvez a gente tenha parado de se escolher e começado a viver no automático. Mas agora não adianta mais ficar pensando no que poderia ter sido. O que importa é o que é. E o que é, está bom. Está muito bom. Por isso eu pergunto de novo. E vocês? Já pararam para pensar se estão realmente se escolhendo todos os dias? Se estão cuidando dos seus relacionamentos? Se estão conversando sobre o que importa? Porque acreditem, é muito mais fácil prevenir do que remediar. É muito mais fácil conversar antes que mentir depois. E se vocês estão passando por algo parecido com o que eu passei, deixem eu dar um conselho.
Não façam um jantar dramático como eu fiz. Conversem, diretamente, honestamente, sem rodeios. A verdade sempre vem à tona. E é muito melhor enfrentar ela com dignidade do que ser surpreendido por ela. Confiem em mim. Eu aprendi isso da pior forma possível.